Olá a todos. 9 livros para jovens de todas as idades. Porquê para jovens? Muito simples. Os livros para a infância são aqueles que nos acompanham no primeiro período da nossa vida, em que estamos a receber as primeiras informações, os primeiros ensinamentos e a formar os nossos primeiros valores. Depois entramos naquilo que se chama juventude, a adolescência. E o que é que fazemos? Começamos a aplicar esses valores, esses ensinamentos. Começamos a crescer e a ganhar, a conquistar a nossa autonomia. Aqueles a quem esse processo correr bem serão para sempre jovens. Daí o termo jovens de todas as idades. Ora bem, vamos então começar este nosso percurso com este livro. História do Sábio Fechado na Sua Biblioteca. Um livro escrito por Manuel António Pina e que nos conta a história de um homem que vivia fechado na sua biblioteca e pensava ele, saber tudo, conhecer tudo e já não ter nada que perguntar, nem ninguém a quem fazê-lo. Um homem que tinha lido todos os livros. Um sábio que sabia todos os segredos do mundo. Até que um dia a morte tenta apanhá-lo desprevenido. Seria a única forma de o conseguir levar para o chamado Reino das Sombras. E a morte recorre a diversos disfarces para o fazer. Primeiro como um estrangeiro, um palhaço, uma rapariga desconhecida. É um livro que pode ser entendido naturalmente de uma forma simbólica. Há aqui muita coisa para ser entendida com os chamados segundos sentidos, mas é de facto uma abordagem bastante interessante sobre o que é essa coisa do conhecimento, o que é o ato de continuarmos com uma curiosidade permanente, interessados em descobrir, em colocar perguntas e pensarmos que nunca sabemos tudo ao longo da vida. Eu vou-vos ler uma pequena passagem em que o narrador se encontra com a morte. A morte estava cada vez mais zangada porque estava escrito, algures, no sítio onde essas coisas estão escritas, que o sábio deveria morrer sem reconhecer a morte e sem saber que morria. Por isso, alguns meses depois, voltou a aparecer-lhe, desta vez disfarçada de uma linda rapariga. A rapariga bateu à porta da biblioteca. Venho pedir-te em casamento. Vem comigo. Os convidados já chegaram. A boda já está servida. Aceito o teu noivado de morte e irei contigo. Enganas-te. Eu não sou a morte. Sou aquela que há muitos anos amaste. Lembras-te? Sim, como poderia esquecer-me de ti? Há quanto tempo te esperava, morte? Também eu, durante todos estes anos, não te esqueci. Por isso venho agora buscar-te para te levar comigo e sermos felizes para sempre. Não, morte, eu sei tudo e sei que sob essa máscara se esconde o rosto da morte. Vens buscar-me porque queres levar-me contigo para o reino das sombras. E eu irei contigo de bom grado, porque já aprendi tudo o que há para aprender. E a vida, para mim, já não tem interesse algum. A rapariga responde-lhe tristemente. Vejo que te esqueceste de mim e que estás tão velho que confundes amor e morte. Mais à frente, encontramos o sábio refletindo. Ai de mim, estou tão velho e tão cansado. Li todos os livros do mundo, aprendi todas as coisas que é possível aprender, conheço todos os mistérios da vida e da morte, mas tudo o que sei é inútil e silencioso, sem amigos e sem ninguém com quem conversar, porque as pessoas têm medo de mim e não se aproximam, temendo que eu conheça os seus segredos e não podendo suportar isso. Até morrer me está vedado, porque nem mesmo a morte, com os seus 1000 disfarces,
me pode surpreender. Ou seja, todo o conhecimento é importante, mas mais importante é o saber que fazemos dele. Passemos ao livro seguinte. Grandes frases de todos os tempos. Um livro intitulado Quem Assim Falou. Estamos perante um livro que é composto por diversas citações de vários episódios famosos da história. As citações são importantes, muitas vezes, não apenas para mostrarmos, lá está, que conhecemos, que sabemos muita coisa, que lemos muitos livros e sabemos muito sobre história, mas porque são frases bem conseguidas em determinados episódios, em determinados momentos, e que sintetizam algum raciocínio, algum saber, alguns conceitos que podemos depois utilizar na vida, no dia a dia. Encontramos neste livro, por exemplo, a frase "o piloto não abandona o navio em plena tempestade", que é uma das frases do livro Utopia, de Thomas More, um livro famoso do século XVI, que depois deu origem ao termo utopia. A frase, por exemplo, olho por olho, dente por dente, uma frase retirada do Velho Testamento, da Bíblia, e que tem que ver com um certo conceito de justiça sem lugar para o perdão. A conhecida expressão, obviamente, de mito, dita por Humberto Delgado em relação a António de Oliveira Salazar, numa famosa conferência dada em 1958, quando ele se candidatava, ou se iria candidatar, melhor dizendo, à presidência da República. Ou mais recentemente, no meu governo, todos são ministros da cultura. Uma frase de François Mitterrand, que espelha bem a importância que este político e este governo que ele constituiu dava à cultura nas prioridades da regência, chamemos-lhe assim, de um país. Vou-vos ler apenas uma das descrições, muito breve, sobre a frase "o homem é a medida de todas as coisas". Foi o filósofo grego Protágoras, que viveu de 490 a 420 a.C., quem, assumindo a sua condição de agnóstico, declarou que era o homem e não os deuses a medida de todas as coisas. E disse-o por escrito, acrescentando: em relação aos deuses, não dispomos de meios para saber se eles existem ou não e qual o poder que têm, devido à obscuridade destas questões e à brevidade da vida humana. Filósofo pré-socrático que Platão admirou e a quem chamou mestre de virtudes, Protágoras era um verdadeiro mestre da retórica e do debate filosófico, enunciando questões que convidavam a uma viva reflexão e a um debate profundo e audacioso. No fundo, esta frase, "o homem é a medida de todas as coisas", é o princípio da negação de uma sociedade gerida pela crença cega nos deuses e nos seus poderes, e na descoberta que é o ser humano que tem de tomar as rédeas do seu destino. Passemos então ao terceiro livro, Ética para um Jovem, de Fernando Savater. Este livro foi escrito pelo filósofo Fernando Savater, dedicado ao seu filho, Amador. É um livro que evita fortemente recorrer a moralismos ou a uma vocação doutrinária no sentido escolástico do termo, no sentido de ter uma opinião formada e condicionar o leitor a ter essa mesma opinião. Ele é constituído também, naturalmente, por citações de diversos autores e filósofos. Há todo um enquadramento o mais informal possível. E há uma abordagem que vai buscar elementos ao cinema. É citado por diversas vezes, por exemplo, o filme Citizen Kane, um dos trabalhos máximos de Orson Welles,
com tudo o que isso implica sobre a dimensão ética e de arrependimento do protagonista do filme e de que toda essa dimensão representa no seu percurso e no seu final de vida. Aborda também a questão do livre-arbítrio, como em confronto, em articulação com a responsabilidade, portanto, a responsabilidade versus a liberdade que essa mesma liberdade implica. Ou frases simples e certeiras como: nem sempre deves fazer aos outros o que desejas que te façam a ti. Podem ter gostos diferentes. Uma frase com alguma ironia de Bernard Shaw, mas que nos dá que pensar. Vamos ler apenas uma pequena passagem que tem que ver com uma questão das mais triviais, ao mesmo tempo das mais pertinentes da nossa existência. A questão do sexo. Quando as pessoas falam de moral e, sobretudo, de imoralidade, 80% das vezes, e estou com toda a certeza a calcular por baixo, o sermão trata de alguma coisa que tem a ver com o sexo. Tanto assim é que há quem julgue que a moral se dedica, antes do mais, a juizar do que as pessoas fazem com as suas partes sexuais. O disparate não podia ser maior. E eu suponho que, por pouca atenção que tenhas dedicado ao que te tenho vindo a dizer até aqui, não te passaria pela cabeça subscrevê-lo. No sexo, por si próprio, nada há de mais imoral do que em comer ou passear no campo. Claro que uma pessoa pode comportar-se imoralmente com o sexo, utilizando-o para prejudicar outra pessoa, por exemplo, do mesmo modo que há quem coma a parte do vizinho ou aproveite os seus passeios para planear atentados terroristas. E, evidentemente, como a relação sexual pode levar ao estabelecimento de vínculos muito fortes e a complicações afetivas delicadas entre as pessoas, é lógico que as atenções devidas aos nossos semelhantes em tais casos se tornem objeto de consideração especial. Mas quanto a mim, diz-nos Fernando Savater, quanto ao mais, afirmo-te rotundamente que naquilo que dá prazer a dois e não prejudica ninguém, nada há de mal. O que está realmente mal é haver quem pense que o prazer tem alguma coisa de mal. Não só termos um corpo, como costuma dizer-se, quase com resignação, como somos um corpo, sem cuja satisfação não há bem-estar nem viver que resistam. Aquele que se envergonha das capacidades de fruição do seu corpo é tão estúpido como o que se envergonha de ter aprendido a tabuada da multiplicação. É bom de ver um livro sem falsos pudores nem moralismos e que aborda a dimensão ética num sentido global. Bom, já prosseguiremos este nosso percurso. Proponho-vos um breve interlúdio. Fiquem com o poema Receita para Fazer um Herói, de Reinaldo Ferreira, e já regressaremos. Receita para fazer um herói. Toma-se um homem feito de nada, como nós, em tamanho natural. Embebe-se-lhe a carne de um jeito irracional, como a fome, como o ódio. Depois, perto do fim, levanta-se o pendão e toca-se o clarim. Serve-se morto. Ora, cá estamos de volta e vamos então, depois deste poema de Reinaldo Ferreira,
Vamos então a mais um livro. Desta vez, um conjunto de crónicas do psicanalista Eduardo Sá, que ele reuniu sob o título Queremos Melhores Pais. No fundo, são um conjunto de pequenos textos que espelham bem o seu pensamento, os seus raciocínios e que de alguma forma lançam algumas provocações, ao mesmo tempo que nos ajudam a pensar, nos fazem pensar em alguns aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, de uma forma por vezes provocatória, outras de uma forma mais cordata, mas sempre com algum interesse e com a capacidade de despertar alguns raciocínios que se calhar não tivemos na rapidez do dia a dia. Os títulos são sempre com, não diria com alguma ironia, mas com alguma sagacidade para nos obrigar a ir mais longe naquilo que entendemos. Por exemplo, um texto do qual vou ler apenas um fragmento, que se chama Os Alfaiates das Histórias, e que não é mais do que uma reflexão sobre o que é esta coisa que nós precisamos de inventar histórias, de contar histórias, de ler e pensar histórias. Em primeiro lugar, não lhes podemos fugir. Queiramos ou não, todos contamos histórias a nós próprios. Tal como é, o sistema nervoso será, entre todos, o mais incansável escritor de histórias e o seu mais engenhoso contador. Nascemos condenados a contar histórias e só elas nos ajudam a pensar sem darmos por isso. Contar histórias é multiplicar sentimentos. Por isso mesmo, as histórias nunca servem para adormecer, mas antes e sobretudo, para acordar. Em segundo lugar, porque quando a fantasia nos descobre é desajeitada e atropela-se nas imagens em cascata que nos dá. Só quando ela se veste com um enredo, várias personagens, um cenário e um ritmo e se transforma numa história, só aí se começa a pensar. Porque só uma história permite que se vá do sentido à palavra. E pensando connosco, só uma história nos leva na volta da fala ao pensamento. Em terceiro lugar, todas as histórias são de encantamento. O que encanta nas histórias não é o seu enredo ou as personagens, umas sobre as outras, com que nos desmultiplicam. O encantamento é uma experiência fulgurante de comunhão. Comunhão com aquilo que, apesar de sentido, só com elas ganha forma, nome e movimento. São, por isso, flutuantes e, depois de nos embrulharem num enredo, guiam-nos sem darmos por isso. E logo a seguir, pela mão de alguém, deixam-nos aconchegar em nós. Na verdade, todas elas seriam de encantar se entre as nossas histórias e as dos outros o silêncio não fosse tão grande como é. Em quarto lugar, as histórias não se contam com a boca, mas com os olhos. Melhor, com o brilho dos olhos, que é o mesmo que dizer com a alma. Por isso, o grande desafio de cada história passa por irmos da história a quem a conta. Isto é, que se passa de um conjunto de pensamentos soltos, de que se foge, a um enredo. E à boleia dele se encontre uma relação em que, antes ainda de se aportar, se insinua o consolo de nunca ter deixado de nos ancorar. Talvez por isso, sejam quais forem as histórias, elas pareçam escritas só para nós. E, finalmente, porque as histórias passam de boca em boca, só elas nos dão uma história, com H grande. Quero dizer, só elas nos permitem uma filiação. E, sendo assim, é com as histórias que se chega, num mesmo instante, ao passado e ao futuro. Ora bem, vamos agora a um livro completamente diferente. Cartas a uma jovem matemática,
de Ian Stewart. Este é um conjunto de cartas, como o nome indica, trocadas entre Meg, uma jovem com um fascínio pela matemática, e um professor de matemática, um matemático. Desde o final do ensino secundário até se tornar professora assistente, que é o que ela vem a ser, esta Meg vai procurando, através dessas cartas, debater dúvidas que lhe vão surgindo e conselhos sobre as fases de aprendizagem em que se encontra. As cartas são um veículo de discussão de variadíssimos temas que começam por ter um cariz mais global e à medida que a conversa com a Meg vai evoluindo no estudo da disciplina também, elas vão se tornando mais específicas do nível académico em que ela se encontra. Mas este é também um livro que nos faz pensar o que pode ser a matemática ao alcance de todos. Lemos, por exemplo, a dada altura: os matemáticos não passam a maior parte do seu tempo a fazerem cálculos numéricos, se bem que cálculos sejam por vezes essenciais para se progredir. Não se ocupam permanentemente em esmiuçar fórmulas simbólicas, mas as fórmulas podem, mesmo assim, ser indispensáveis. A matemática que estás a aprender na escola consiste essencialmente nos quantos truques básicos do ofício e como usá-los em contextos muito simples. Se estivéssemos a falar de carpintaria, é como aprender a usar um martelo para pregar um prego ou uma serra para cortar madeira. Se nunca vires um torno ou uma broca elétrica, nunca aprenderás a construir uma cadeira. E certamente que nunca aprenderás como conceber e construir um móvel em que nunca ninguém pensou. Não que um martelo e uma serra não sejam úteis. Não podes fazer uma cadeira se não souberes como cortar madeira de forma correta. Mas não deves julgar que lá porque isso é tudo aquilo que fizeste na escola, isso seja tudo aquilo que os carpinteiros fazem. Muito daquilo a que hoje se chama matemática na escola é, na verdade, aritmética. Diversos tipos de notações para números e métodos para somá-los, subtraí-los, multiplicá-los e dividi-los. À medida que vais crescendo, mostram-te outros componentes do estojo de ferramentas: álgebra elementar, trigonometria, geometria de coordenadas, talvez um pouco de cálculo. Se o teu curso foi modernizado na década de 60 ou 70 do século XX, poderás aprender matrizes 2x2 e pequenos pedaços de teoria de grupos. Moderno é uma palavra estranha para se usar neste contexto. Significa matemática com 100 a 200 anos de idade, contrariamente à matemática com mais de 200 anos, que compunha a maior parte dos cursos mais antigos. E para terminarmos agora este segundo bloco, o Papalagui, discursos de Tuiavi, chefe de tribo de Tiavea, nos mares do sul. O Papalagui é um livro que foi publicado em 1920, foi escrito por um alemão, Erich Schurman, espero estar a dizer corretamente o nome, que me desculpe o Sr. Schurman, se assim não for. Nasceu em Hamburgo em 1878 e morreu em Arnsfeld em 1957. Trata-se de um conjunto de discursos de um chefe aborígene samoano da Tiavea, da ilha de Upolu, no Pacífico, que visitou a Europa no início do século XX. Trata-se dos discursos deste chefe, onde ele descreve a sua visão sobre o europeu num período anterior à Primeira Guerra Mundial. Mas, no fundo, muitos destes conceitos que surgem neste livro são intemporais. Porquê? O Papalagui é um termo samoano que, traduzido literalmente, significa o homem branco ou o europeu. No fundo, é um livro sobre a estranheza dos ocidentais europeus, supostamente modernos, aos olhos deste índio. E estes textos tornam-se assim também uma reflexão
sobre a civilização, sobre os caminhos e as opções ditadas pelo progresso. Ouçam, por exemplo, quando o Papalagui nos diz, quando aliás o chefe índio nos diz: o Papalagui não tem tempo. O Papalagui adora o metal redondo e o papel pesado e dá-lhe grande prazer meter no estômago os sucos de frutas mortas e a carne de porcos, novilhos e de outros animais terríveis. Mas tem também uma paixão por algo que não se consegue agarrar, mas que ainda existe. Ainda assim existe. O tempo. Leva-o muito a sério e diz todo o tipo de tolices sobre ele. Embora nunca venha a haver mais tempo entre o nascer e o pôr do sol, para ele, este não é suficiente. O Papalagui nunca está satisfeito com o seu tempo e culpa o grande espírito por não lhe dar mais. Sim, injuria Deus e a sua grande sabedoria, dividindo cada novo dia num padrão complexo, cortando-o em bocados, como nós cortamos o interior de um coco com a katana. Cada parte tem um nome. Chamam-se segundos, minutos ou horas. O segundo é mais pequeno do que o minuto e o minuto é mais pequeno do que a hora. Mas todos juntos formam uma hora. Para perfazer uma hora são precisos 60 minutos e muitos, muitos segundos. É uma história incrivelmente confusa, da qual eu próprio ainda não entendi os pormenores, porque me é difícil ponderar este disparate por mais tempo do que necessário. Mas o Papalagui atribui-lhe grande importância. Homens, mulheres e até crianças tão pequenas que nem andam usam uma pequena máquina achatada e redonda no interior das vestes, atada a uma pesada corrente de metal pendurada ao pescoço ou em redor do pulso. Uma máquina que lhes diz o tempo. Lê-la não é coisa fácil. Ensina-se às crianças, pressionando-as contra os seus ouvidos para lhes despertar a curiosidade. Estas máquinas são tão leves que podemos levantá-las com 2 dedos e têm um motor na barriga, tal como os grandes navios que todos vós conheceis. Há também grandes máquinas do tempo, à porta das cabanas deles ou penduradas numa casa alta para ficarem mais visíveis. Quando uma parte do tempo passou, isso é indicado por 2 pequenos dedos na face da máquina, que ao mesmo tempo grita, enquanto um fantasma bate no ferro das suas entranhas. Quando numa cidade europeia passou uma parte de tempo, rebenta uma barulheira clamorosa. Fiquemos a matutar nesta descrição daquilo que no fundo são, já todos perceberam, os relógios. E até já! Perguntas de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilónia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam os seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a lendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos.
O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho. César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço. Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais chorou. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. E foi o poema Perguntas de um operário letrado, da autoria do alemão Bertolt Brecht. Um poema pleno de ironia e inteligência que nos faz pensar em perguntas por vezes não tão evidentes como isso. Vamos então entrar na reta final desta apresentação. Os últimos 3 livros escolhidos para esta viagem. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, autor habitualmente conotado com a ficção científica, faleceu em 2012 e este ano, 2020, assinalar-se-ia o centenário, e assinala-se o centenário do nascimento de Ray Bradbury, que nasceu, portanto, em 1920. Este seu livro, Fahrenheit 451, é uma história que se passa num mundo, um futuro imaginário, esperemos, em que os livros são proibidos e os bombeiros têm por missão justamente queimar os livros daqueles que teimam em tê-los e lê-los. É uma história que analisa muitas das questões da nossa relação com a tecnologia, com o saber, com o conhecimento. Um livro publicado em 1953, mas que antevê muito daquilo que nós vivemos hoje. Vou-vos ler uma passagem, uma conversa entre Montag, o bombeiro protagonista desta história, que virá a questionar de alguma forma toda esta sociedade, e o seu comandante. Não se pode construir uma casa sem tábuas nem pregos. Se não se quer que a casa seja construída, escondamos as tábuas e os pregos. Se não se deseja que um homem ponha problemas de ordem política, não se lhe dê 2 soluções à escolha. Dê-se-lhe só uma, ou melhor, não se lhe dê nenhuma. Que ele esqueça até a existência da guerra. Se o governo é ineficaz, tirânico, se vos esmaga com impostos, pouco importa, desde que as pessoas não saibam nada. A paz, Montag. Instituam-se concursos cujos prémios obriguem a decorar, a encher a memória com letras de canções em voga, com nomes de capitais de Estado ou com o número de quintais de milho colhidos em Iowa no último ano. Encham os homens de informações inofensivas, incombustíveis, que eles se sintam a rebentar de factos, informados acerca de tudo. Em seguida, eles imaginarão que pensam e terão o sentimento do movimento, enquanto realmente apenas se arrastam. Serão felizes, porque os conhecimentos deste género são imutáveis. Não os levem para terrenos escorregadios, como a filosofia ou a sociologia, em que tenham de confrontar a sua experiência. É a fonte de todos os tormentos. Todo homem capaz de desmontar um ecrã mural de televisão e de o tornar a montar
e hoje quase todos eles são capazes, é bem mais feliz que aquele que tenta medir, experimentar, pôr em equação o universo, o que não pode ser feito sem que o homem tome consciência da sua inferioridade e da sua solidão. Eu sei-o, experimentei. Tretas. Conclusão. Agarremo-nos aos clubes, às reuniões, aos acrobatas, aos prestidigitadores, quebra-cabeças, carros a reação, motogiroplanos, ao sexo e à heroína, tudo que não obrigue senão a reflexos automáticos. Se a peça é má, se o filme não tem sentido, tomemos uma dose maciça de teramina. Considero-me sensível ao espetáculo desde que se trate apenas de uma reação tátil às vibrações. Mas estou-me nas tintas e tudo o que desejo é um sólido passatempo. Tenho de me ir embora. A conferência está terminada. Espero ter esclarecido as coisas. O importante para ti, Montaigne, é lembrar-te que somos alegres foliões, tu, eu e os outros. Fazemos frente à maré daqueles que querem mergulhar o mundo na desolação, suscitando o conflito entre a teoria e o pensamento. Aguentemos. Não deixemos a torrente de melancolia e da triste filosofia afogar o nosso mundo. Contamos contigo. Não creio que dês conta da tua importância, da nossa importância, para proteger o otimismo do nosso mundo atual. Um otimismo bem artificial, como é bom de ver, acrescentarei eu. Ora bem, e bem a propósito, este livro Geração Extreme, ele foi escrito pela jovem Inês Teixeira Botelho, que nasceu em 1986. Assinou durante vários anos uma coluna sobre livros para adolescentes numa revista. É autora de guiões para cinema e televisão, investigadora e consultora na área do comportamento das novas tecnologias. E diz-nos ela, telemóveis, smartphones, SMS, MMS, BMB, BlackBerry, aplicações, iPhone, Facebook, amigos do Facebook, Twitter, seguidores, Extreme. Há alguns anos atrás estas palavras eram ficção científica. Hoje são realidade. São parte do vocabulário e do nosso cotidiano. E é de facto o que este livro faz. Levar-nos a considerar algumas situações, a refletir sobre algumas das novidades que toda esta tecnologia, toda esta modernidade de alguma forma nos trouxe e com a qual temos de aprender a lidar. Veja-se, por exemplo, alguns comentários de jovens de 20 e poucos anos sobre o uso do telemóvel no espaço público. Muitas vezes mesmo é aí na rua que uso mais, quando estou à espera de alguém ou quando estou a fazer caminhadas de um sítio para outro. Falo muito mais ao telefone. Quando estou sozinha não gosto de me sentir sozinha e falo por falar. Também tenho o ritual de ligar à Inês, uma amiga, à hora do almoço, porque normalmente não almoço acompanhada e porque tenho muitas coisas para contar. Outra diz-nos, por exemplo, vou na rua a andar e às vezes até uso o telefone tipo como uma companhia. Penso, vou ligar a não sei quem e vou andar à conversa até chegar não sei onde. E isso acho que o Extreme mudou muito, porque antes nunca faria isso, porque não ia gastar dinheiro com isso. E diz-nos outra ainda, infelizmente acho que é no trânsito que uso mais o telemóvel. Uma pessoa está no trânsito e não tem nada para fazer. E ponho-me a ligar aos meus amigos para saber o que é que vão fazer, ou ligo à minha namorada, ou qualquer coisa. É que no trânsito, ainda por cima eu moro em Sintra e vou todos os dias para Lisboa, por isso quando venho no trânsito, que é uma coisa horrível,
E por isso a única coisa que faço é que começo a ligar à minha lista telefónica toda, porque não tenho nada para fazer. Dá que pensar esta utilização que fazemos, não só do telemóvel, das novas tecnologias em geral. Ora bem, e para terminarmos com boa disposição, Heidegger e um hipopótamo chegam às portas do paraíso. Um livro escrito a 4 mãos, Daniel Klein e Thomas Cathcart, e que no fundo é o quê? É um livro que junta uma série de piadas, de ditos cómicos, de reflexões mais ou menos satíricas, e leva-nos a pensar sobre temas, por vezes, mais sérios. A questão da mortalidade, poemas relacionados com a poesia, com a filosofia, alguma ironia sobre todos esses temas. Veja-se, por exemplo, para terminar, um diálogo bastante irónico sobre a questão da complexidade que pode ou não ter o discurso e a simplicidade que por vezes faz com que ele seja não só melhor aceito, mas melhor compreendido. Heidegger, portanto, um filósofo alemão, e um hipopótamo chegam às portas do paraíso e o São Pedro diz: escutem, hoje só temos espaço para mais um. Por isso, aquele que me der a melhor resposta à pergunta qual é o sentido da vida, é aquele que entra. Heidegger responde: pensar explicitamente no ser em si mesmo requer o menosprezo pelo ser, na medida em que este está apenas fundamentado e interpretado em termos de seres e para seres como seu fundamento, como em toda a metafísica. E antes que o hipopótamo possa grunhir uma só palavra, o São Pedro volta-se para ele e diz-lhe: sabes, hoje é o teu dia de sorte, hipopótamo. Não precisou sequer de falar. Muito bem, assim terminamos. Espero ter suscitado a vossa curiosidade por pelo menos algum destes livros, porque valerá a pena agora tentarem ir procurá-los e descobrir um pouco mais por vocês mesmos, pela vossa própria leitura. Até porque aquilo que lemos durante a juventude, durante a adolescência, é aquilo que nos faz progredir ao longo da vida, muitas vezes, e que quase sempre nos ajuda a construir os nossos sonhos, a nossa utopia. Utopia? O que é isso da utopia? Bom, deixo-vos com um pequeno comentário de um escritor da América Latina, Eduardo Galeano. Até sempre. Voy a leer, sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.